Olá pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Alessandro, sou aluno do IFCE Fero, faço o 7º semestre de Informática e vou hoje apresentar um pouco sobre a tecnologia RAID, certo? A tecnologia RAID combina vários discos rígidos do computador para formar um único disco virtual, certo? Com o uso de vários discos, existe uma grande variedade de modos como os dados podem ser organizados, onde a redundância pode ser acrescentada para melhorar a confiabilidade. Isso pode dificultar o desenvolvimento de esquemas de banco de dados que sejam úteis em várias plataformas e sistemas operacionais. Felizmente, a indústria acordou sobre um esquema padronizado para o projeto de banco de dados de múltiplos discos, que é conhecido hoje como RAID. O RAID consiste em 7 níveis que eu vou apresentar um pouco. Vou apresentar 4 depois para vocês, os 4 mais usados. Esses níveis não implicam um relacionamento hierárquico, mas eles designam diferentes arquiteturas de projeto que compartilham 3 características comuns que daqui a pouco eu mostro. Certo? RAID vem do inglês Handling Array of Independent Disks, que é o conjunto redundante de discos independentes ou array redundante de discos independentes, certo? Ele foi desenvolvido na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, no final dos anos 80. E aqui está um exemplo de RAID, certo? O RAID 0, que eu vou mostrar um pouco para vocês daqui a pouco. As características do RAID são... As 3 características principais do RAID são: a primeira, que é o RAID é o conjunto de unidades de discos físicos, como eu disse agora há pouco, que vistas pelo sistema operacional como uma única unidade lógica. Então, o RAID ele pode conter vários discos, conjunto de discos, mas para o sistema operacional ele vai ser só um disco lógico. Por exemplo, o RAID 0, como está aqui no exemplo. Ele contém 2 conjuntos de discos rígidos, mas ele só para o sistema operacional ele só é um disco lógico, certo? Os dados são distribuídos pelos discos físicos de um array, em um esquema conhecido como intercalação de dados, strip, certo? E a terceira a capacidade de discos redundante é usada para armazenar informações de paridade, o que garante a facilidade de recuperação de dados no caso de uma falha de discos. Existem alguns discos que eles são mais difíceis de recuperar dados e outros que são melhores, certo? Que vou falar um pouco daqui a pouco para vocês. Agora eu vou apresentar os quatro RAIDs, tipos de RAIDs, níveis de RAIDs para vocês, que são os mais usados atualmente, né? Que são os níveis do RAID. O primeiro é o RAID nível 0. O RAID nível 0 não é um membro verdadeiro da família RAID, porque ele não inclui redundância para melhorar o desempenho. Porém, existem algumas aplicações, como, por exemplo, algumas em supercomputadores, em que o desempenho e a capacidade são preocupações principais e o baixo custo é mais importante do que a confiabilidade avançada, certo? Para o RAID 0, os dados dos usuários e do sistema são distribuídos por todos os discos no array, certo? Isso é uma característica muito importante do RAID 0. O RAID 0, assim como todos os níveis de RAID, vai além de simplesmente distribuir os dados por um array de discos. Os dados são intercalados, strip. Então, esse bloco 1, bloco 3, bloco 5 também pode ser chamado de strip, certo? Outra característica é o disco lógico é dividido em strips, como eu disse. Esses strips podem ser blocos físicos, setores físicos ou alguma outra unidade, certo? O RAID 0 é para alta capacidade de transferência de dados, certo? Uma desvantagem que deixa o RAID 0 ser menos usado que os outros é que se um disco for corrompido,
em qualquer um conjunto, corrompe perde todos os dados que foram armazenados nesse disco. Então essa é a desvantagem que deixa o RAID 0 ser menos usado que os outros RAIDs, que serão apresentados mais adiante, certo? RAID nível 1. O RAID nível 1, a redundância é obtida pelo simples expediente de duplicar todos os dados. Existem diversos aspectos positivos da organização do RAID, que eu vou falar aqui 3 para vocês. Uma solicitação de leitura pode ser atendida por qualquer um dos 2 discos que contém os dados citados. Aquele que envolve o mínimo de tempo busca mais tolerância racional. Outra característica é a solicitação de gravação requer que os 2 strips, certo, correspondentes sejam atualizados, mas isso pode ser feito em paralelo. Assim, o desempenho da gravação é ditado pela mais lenta das 2 gravações, ou seja, aquela que envolve o maior tempo de busca mais latência rotacional. E outro terceira aspecto é a recuperação de falhas simples. Quando uma unidade falha, os dados ainda podem ser acessados pela segunda unidade. Essa é o que diferencia o RAID 1 do RAID 0, que se um disco for corrompido, ainda pode haver a recuperação desses dados. Uma principal desvantagem do RAID 1 é o custo, porque ele é muito caro e requer o dobro de espaço em disco, que a capacidade lógica do disco é aquela que dá suporte, certo? Por causa disso, uma configuração do RAID 1 provavelmente será limitada à unidade que armazena o software de dados do sistema e outros arquivos não críticos. Nesse caso, o RAID 1 oferece cópia em tempo real de todos os dados, de modo que, no caso de falha do disco, todos os dados críticos ainda estarão imediatamente disponíveis. Ou seja, essa característica é a recuperação, que ainda pode ser recuperado esses dados que houveram com a corrupção de qualquer disco do RAID 1. O RAID 1 também pode oferecer melhor desempenho em relação ao RAID 0 para aplicações com uso intenso de transferência de dados, como alta percentagem de leitura. A melhoria ocorre se a aplicação puder dividir cada solicitação de leitura de modo que os 2 membros do disco participem, certo? Agora eu vou apresentar sobre o RAID nível 3. O RAID nível 3 emprega o RAID 3 exige apenas um único disco redundante, não importa o tamanho do array de discos. O RAID 3 emprega o acesso paralelo com dados distribuídos em pequenos strips, certo? A redundância, no caso de uma falha de discos, a unidade de paridade é acessada e os dados são reconstruídos a partir dos dispositivos restantes. Quando a unidade que falhou for substituída, os dados que faltam podem ser restaurados na forma unidade de operação contínua, ou seja, se houver perda de algum disco do RAID 3, esses dados perdidos podem ser pode haver a recuperação se for substituído aquele disco que foi corrompido, certo? O desempenho, como os dados são armazenados em strips muito pequenos, o RAID 3 pode alcançar taxas de transferência de dados muito altas, maior que o RAID 1 e o RAID 0. Qualquer solicitação envolverá a transferência paralela de dados e discos de dados para transferências grandes. A melhoria do desempenho é especialmente observável. Por outro lado, somente uma solicitação pode ser executada de cada vez. Assim, em um ambiente orientado à transação, o desempenho é prejudicado. Certo? Então, essas são as características básicas do RAID 3. Certo, pessoal? Agora eu vou passar para o RAID nível 5, que hoje é o mais utilizado
pelas empresas. O uso de mais discos possibilita o aumento da performance, que é o RAID 5, a característica principal do RAID 5. Ele tem proteção contra falha de discos com razão de 1 para vários. Ele não oferece proteção contra desastres físicos. Ele também não protege contra vírus digital ou acidentes, delete intencional, já que os dados são protegidos por um esquema de paridade, certo? E implementação de alto custo. Então, assim como o RAID 1, o RAID 5 ele tem alto custo. Por isso que é mais utilizado hoje pelas empresas, certo? A capacidade de perda pela paridade, o crescimento de dados aumenta o custo por gigabyte. Ó, essa característica é importante. Capacidade com perda pela paridade. O crescimento dos dados aumenta o custo por gigabyte. É o custo controladora do RAID mais implementação com o sistema RAID gabinetes. Certo? Então essas são as características do RAID 5. Agora eu vou apresentar para vocês um pequeno resumo mostrando as vantagens e as desvantagens de cada um RAID que eu falei, certo? Do RAID 0, voltando aqui para o RAID 0, o desempenho é bastante melhorado e distribuído a carga por muitos canais e unidades. Projeto muito simples e fácil de implementar. Uma desvantagem dele, como eu tinha falado, é a falha de apenas uma unidade resultará na perda de todos os dados. E a aplicação pode ser aplicado na produção e edição de vídeo, edição de imagem, aplicação de pré-imprevisão, qualquer aplicação exigindo alta largura de banda. Certo? Então, essas são um pequeno resumo do RAID 0. RAID 1, ele é 100% de redundância de dados, e isso significa que não é preciso reconstruir, em caso de falha de disco, apenas uma cópia para disco substituído. Outra vantagem, sob certas circunstâncias, o RAID 1 pode sustentar múltiplas falhas de unidades simultâneas. E outra vantagem é o projeto mais simples de um subsistema de armazenamento do RAID. É o mais simples de todos. A desvantagem do RAID 1 é uma sobrecarga de discos mais alta de todos os tipos de RAID, 100%, e é ineficaz. E as aplicações podem ser aplicadas na contabilidade, folha de pagamento, financeiras, qualquer aplicação exigindo disponibilidade muito alta. RAID nível 3. Desvantagens: taxa de transferência de dados para leitura muito alta, taxa de transferência de dados para gravação muito alta, falha de disco tem um impacto insignificante sobre o armazenamento dos dados, baixa razão entre discos e discos de dados significa alta eficiência. As desvantagens do RAID 3 é taxa de transação igual de uma única unidade no disco no máximo, se estes forem sincronizados. Projeto de controlador muito complexo. E por último, o RAID nível 5, as vantagens dele é mais alta taxa de transação de dados para leitura, baixa razão entre discos e discos de dados, que significa alta eficiência, bom tempo de transferência agregado. As desvantagens dele, do RAID 5, é projeto de controlador mais complexo de todos, difícil de reconstruir no caso de uma falha de discos, se isso for comparado ao nível 1, certo? As aplicações do RAID 5 servidores de arquivo de aplicação, servidores de banco de dados, servidores do web, de e-mails e de notícias, servidores da intranet e nível de RAID mais versátil. Sim, e falando só as aplicações do nível 3, que eu acabei esquecendo, ele não tem nenhuma implementação. Perdão. A aplicação do nível 3 é a produção de vídeos
ao vivo, edição de imagens, edição de vídeo, aplicação pré-impressão e qualquer aplicação exigindo alta vazão. Então é isso, pessoal. Esse foi uma pequena explicação de cada nível de RAID, o que é RAID. Espero que eu possa ter transmitido bem meus conhecimentos para vocês e que vocês tenham gostado. Bons estudos!